Então vamos nós de mais aulas sobre Revolução Francesa. Não percam esse detalhe, tá bom? Depois dessa nossa live maravilhosa, esse contato, se alguém não foi, perdeu, se alguém foi, já foi. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô gravando esse vídeo antes da live, pra ter tempo de editar e fazer tudo bonitinho, tá? Você não tem noção como que a vida da gente tá corrida, gente. Como que a vida da gente tá assim, de cabeça pra baixo, tá bom? Então pega lá a sua apostilinha, já vem comigo na página 43 pra gente falar um pouco mais sobre Revolução Francesa. A gente parou na última parte onde eu explicava como é que acontecia a votação e por que o terceiro estado estava tão revoltado com o segundo estado, não é mesmo? Porque a gente lembra, eu espero pelo menos que a gente lembre, que os votos, eles não aconteciam conforme a quantidade de pessoas de cada estado. Acontecia conforme a quantidade de estado. O primeiro e o segundo estado ficava junto, então eles votavam pelo interesse em comum, e o terceiro estado sempre ficava de fora, sempre perdia as votações. Então isso levou a uma grande crise, e aí a gente vai continuar ali na página 43, do lado dessa figura aqui de baixo, ó. Diante do impasse causado, eu quero que você pegue o seu marca-texto para marcar isso, ó. Aqui do lado aqui assim, ó. Diante do impasse causado pela escolha da forma de votação, o rei Luís XVI ordenou o encerramento da Assembleia, impedindo os deputados de entrar nas salas de reuniões em Versalhes. Então, quer dizer, neste momento aqui, o rei virou assim, quer saber, não quero mais nada não, vai todo mundo embora, não vamos fazer reunião, não vamos fazer mais nada. Não é do jeito que eu quero, então não vai ser do jeito de ninguém. Isso. Só que o terceiro estado, tupetudo, já cansado daquela situação, falou, quer saber? Não. Nós vamos reunir sim, senhor, e vai ser lá naquela sala de jogos, que dependendo aqui, nós jogamos até bate a bolinha, rapaz. Tá? Foi assim que eles falaram. Vira a página para acompanhar comigo o decorrer dessa história. Aí lá na página 44, tá assim no primeiro parágrafo, ó. Para evitar qualquer reação contrária do rei e da nobreza, quando eles falaram que iam manter a reunião e iam lá para a sala de jogos, a burguesia ameaçou suspender os pagamentos de impostos caso a Assembleia Nacional fosse dissolvida. Porque aquele momento que eles foram lá para a sala de jogos, passou-se a chamar aquela reunião de Assembleia Nacional. Tudo bem? E nós vamos perceber que a Assembleia Nacional e a Assembleia Nacional Constituinte são coisas diferentes, coisas distintas. A Constituinte é para criar uma Constituição para o país, é para condensar em um determinado livro as regras que vão permear as novas leis, diretrizes, direitos, deveres, que vão permear o governo de um determinado país. Uma Assembleia Nacional é só todo mundo reunido para decidir algo, para falar, conversar, debater sobre alguma coisa. Agora, a Nacional Constituinte tem o objetivo que aquela reunião e aquelas decisões formem uma nova Constituição, tá bom? Então acompanhe aqui comigo aqui, ó. Então, ou seja, a burguesia virou e falou assim, olha só, não vamos pagar impostos, caramba, se você vier aqui e quiser meter o bedelho e colocar todo mundo para fora. O rei, no alto de seu pompom, virou e falou assim, dane-se, eu vou invadir, não quero ninguém comunando aí contra mim. Aí o que acontece? As pessoas que foram então expulsas daquele salão de jogos vão para as ruas, começam a fazer uma fusarca danada, uma coisa toda, e vão em direção ao palácio, na verdade, a Bastilha, né? Eu falei palácio errado. Eles estavam no Palácio de Versalhes e vão para a Bastilha. Que a Bastilha era uma prisão, nada mais era do que uma prisão de presos políticos. E eles falam, olha só, então não quer deixar a gente fazer um negócio aqui no Palácio de Versalhes, não? Pois fique bem, nós vamos invadir lá a Bastilha, porque isso vai ser um ato simbólico. O que quer dizer isso? Se nós estamos contra o governo, estamos fazendo uma revolução, nós vamos invadir a prisão onde tem pessoas que também lutam contra o governo. Quer dizer, ao momento que eles invadem a Bastilha, aquele ato se torna um ato real, ou seja, eles invadem um lugar onde eles não poderiam invadir, enfrentando o poder do monarca, tudo bem? E também se torna um ato simbólico quando o lugar que é invadido é o lugar onde se prendiam pessoas que eram contra a monarquia, ou que falavam, que tinham as ações, ideias ou opiniões contra o rei monarca. Então eles vão lá e acabam, invadem, tomam para si aquele ambiente que era para ser um ambiente de punição e se torna naquele momento um ambiente, um marco onde a luta dessas pessoas passa a acontecer. Entenderam? Então continua lá. Os protestos se iniciaram na capital, Paris, e logo se espalharam por todo o reino. Aí lá embaixo no outro parágrafo.
A queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789, por ser considerada uma das máximas expressões populares da Revolução Francesa, foi retratada em inúmeras obras de arte. É isso que eu acabei de falar aqui, tá? Então, assim, a tomada da Bastilha foi um marco importante porque deu força ideológica para aquele movimento que estava acontecendo, tá? Aí lá no finalzinho tá escrito assim, ó, desse parágrafo. Então, o primeiro e o segundo estado foram obrigados a tomar medidas que atendessem a algumas das reivindicações populares. Vira a página comigo, ó. Assembleia Nacional Constituinte, foi aquilo que eu disse. A partir daquele momento que eles tomaram a Bastilha e o agravamento da crise aconteceu, foi-se então, a burguesia então deu apoio para formar a Assembleia Nacional Constituinte. Vão marcar lá comigo assim, ó, na quarta linha. Assembleia Nacional Constituinte. Tratava-se, assim, de uma reunião que tinha o objetivo de elaborar uma Constituição para a França. Marca isso, apesar de eu já ter falado para vocês. Aí lá no segundo parágrafo, continua também. A gente vai ver o que essa Assembleia Nacional propunha, o que ela dizia. Olha só, na terceira linha do segundo parágrafo, tá bem assim, ó. Entre elas, propunha-se o fim dos privilégios do primeiro e segundo estados e a revogação de muitos impostos cobrados por eles, como o dízimo que todos eram obrigados a pagar ao clero. Além disso, ela aboliu todos os direitos hereditários. Marquem tudo isso que a gente acabou de ler. Por quê? Os direitos hereditários eram aqueles direitos que passam de pai para filho, tá bom? Isso acontecia principalmente com títulos de nobreza. Se você era filho de duque, você automaticamente se tornava um duque. Não precisava ter nada fora. Era como se você fosse assim, advogado automaticamente, porque você nasceu filho de um advogado, você fosse advogado. Vamos tentar analisar dessa forma, o que não tem nada a ver, tá? E aí, no último parágrafo desse espaçozinho aqui, olha aqui, tá vendo? A gente vai ver algumas outras coisas, inclusive a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai ser uma declaração firmada, que vai trazer uma força e uma liberdade muito grande para a França naquele momento. A França vai ser considerada extremamente vanguardista, ou seja, à frente do seu tempo com essa declaração. Vem aqui comigo, ó. Em agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte Francesa votou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Este documento sofreu influência das ideias iluministas, servindo posteriormente de base para a Constituição Francesa. Vem lá comigo, lá nesse quadrado, que eu não sei que cor é essa, se é acho que é um rosa queimado. Não tem essa finesse para identificar a cor. Mas lá embaixo, no Interpretando Documentos, tem alguns pontos que são importantes a gente saber. Lê lá comigo, ó. Os homens nascem e permanecem livres, iguais em direitos, que são as determinações que tinham nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? 2. O objetivo de toda associação política é a conservação dos direitos naturais imprescritíveis ao homem, que são os direitos à liberdade, à propriedade, à segurança, à resistência à opressão. Quer dizer, que se eu tenho a resistência à opressão, quer dizer, se eu tenho um governo, se eu tenho alguém, uma autoridade que está me oprimindo, eu tenho o direito de resistir, eu tenho o direito de questionar, eu tenho o direito de dizer, não, peraí, eu não aceito isso que você está fazendo. Porque se isso não está descrito em lei, se você em algum momento se opõe à opressão que você está vivendo, você pode morrer, você pode ser preso, literalmente, sem direito a nada, sem direito a nem ser ouvido a um tribunal. Quando isso está descrito aqui, quer dizer que você tem aquele direito, você pode passar por um julgamento num tribunal correto, tudo bem? Então, tudo isso tá em consideração nessa declaração do direito do homem e do cidadão. Aí tem aqui, ó, 4. A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique outrem. Quer dizer, liberdade não é só, eu vou fazer o que eu quero e acabou. Não, é você fazer o que você quer, desde que não prejudique o outro. É aquela história de o meu limite acaba quando começa o seu, tá? E aqui a 12 também, só foram colocadas algumas aqui, mas as mais importantes. A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública. Essa força é assim instituída pelo benefício de todos e não para a utilidade particular daqueles a quem confiada. Nossa, professor, eu não entendi nada. Está querendo dizer que o governo, a coisa pública, aquilo que deve ser direito de todos, aquilo que é um cargo que deve ser exercido para garantir o direito de todo mundo, não pode ser exercido para vantagem pessoal. É como, por exemplo, assim, você não pode ser vereador para adquirir vantagens para sua família. Você tem que ser vereador para trabalhar em função do povo, da população, das coisas públicas.
e não o contrário. Por que acontecia, então? É que tinha muita gente com cargo... Ai, meu Deus, estou tentando consertar aqui. Aí. Tinha muita gente com cargo bacana, mas que utilizava aquilo para interesse próprio, tá? Isso não é bacana, isso não é legal. Isso ficou dito ali a partir daquele momento daquela Constituição que não poderia mais ser feito. Tudo bem? Vira a página que nós vamos ver algumas outras determinações desse processo, dessa Constituição. Gente, eu tô tentando acertar aqui. Aí, tá melhor, né? Então vem comigo, ó. Vira a página 46. Em 1790, a Assembleia aprovou a Constituição Civil do Clero. Marca isso aí? Vem. Ela estabelecia o confisco dos bens da igreja pelo Estado. Além disso, reduziu o número de bispos e padres, determinava que os membros da igreja passassem a ser funcionários do Estado. Quer dizer, eles então iam trabalhar para se sustentar. Não era mais assim, o terceiro estrado trabalha, paga imposto, paga dízimo, e aí eles ficam lá de um umbigozinho para cima, todo mundo... Gente, não. Quer dizer que era necessário, naquele momento, que as pessoas que eram do clero trabalhassem, tá? Nada mais justo, nada demais, tá? O próximo parágrafo, vem marcar-se comigo, ó. Em 1791, a Assembleia aprovou uma Constituição. Ela previa a divisão do poder. Então, vamos lá. O que a Assembleia aprovou, gente? Esse negócio não tá tão fixo. O que a Assembleia aprovou? Vem comigo, não esquece, não se perde, não. Ela previa a divisão do poder em executivo, legislativo e judiciário. E determinava que o Estado não poderia interferir no comércio. Isso aqui são as primeiras noções de liberalismo econômico que a gente vai ter, de fato, sendo explícitas, tá? Porque antes, o Estado e o governo determinavam, vai valer isso, aquilo, o imposto vai ser aquilo outro, não sei o quê, o comércio vai ser feito desse jeito, daquele jeito. E o que eles estão aprovando aqui nessa Assembleia Constituinte é que não, para. Agora, o comércio, os comerciantes que vão dizer, de fato, como que esse comércio vai acontecer, tá? Continua. Marca isso aí, gente, pelo amor de Deus. O voto estabelecido foi o censitário, ou seja, apenas os franceses que recebessem certa renda poderiam votar. Então, gente, espera só. A gente viu que existia ali uma revolução acontecendo, mas a gente está percebendo que ainda assim aconteciam desigualdades, correto? Quer dizer que muita coisa já mudou, mas não mudou exatamente para a população mais baixa. Mudou para aqueles que detinham um determinado poder para fazer essa revolução, que eram os altos burgueses. E aí, se você acompanhar comigo lá embaixo, vai estar escrito assim, ó, os partidos revolucionários. É nesse momento que nós vamos perceber e vamos entender como que essas desigualdades que estavam colocadas aqui, por exemplo, o voto era censitário, quer dizer, você tinha que ter uma determinada quantidade de renda, uma determinada quantidade de dinheiro comprovativo para que você pudesse, fazer parte da Assembleia, para que você pudesse votar, para que você pudesse ser votado, por exemplo. Então, o que a gente vai perceber a partir do estudo dos partidos revolucionários? Que esse processo que estava tentando desmistificar ali, desfazer uma certa desigualdade, ainda não vai ser intimamente igual ou justo, tá? E aí que vão surgir os partidos que a gente vai chamar de girondinos e jacobinos, tá? Então continua ali comigo, ó, lá embaixo já nos partidos revolucionários. A Assembleia que se formou na França conseguiu efetivar muitas mudanças na política, como eu acabei de dizer. Aí lá no segundo parágrafo tá escrito assim, ó, mas ali já existia diversos conflitos em seu interior, porque existiam aqueles que faziam parte da alta burguesia, faziam parte daquela galera que estava lá no topo, mais ou menos, e tinha aquela baixa burguesia, os trabalhadores em geral, que a gente vai entender, chamados de sans-culottes. Mas vem aqui pra gente ler, depois eu explico, ó. Os girondinos, marca isso aí, representantes da alta burguesia, tinham uma postura moderada, procuravam evitar as conquistas populares mais radicais e defendiam a manutenção do regime monárquico. Então, os girondinos eram uma ala, era um grupo de pessoas que existiam dentro da Assembleia Constituinte. Eles pensavam que as coisas poderiam ser mais moderadas, que eu poderia ainda, junto com todo esse processo revolucionário, fazer com que a monarquia existisse, e eu não queria que houvesse uma mudança radical mesmo no processo. Ele queria que houvesse uma mudança para favorecer ele. Ele não queria favorecer exatamente aquele que estava mais lá embaixo, tá? Continua. E tinha os jacobinos, marca isso aí também, ó. Formados pela baixa burguesia e pelos trabalhadores urbanos, que eram chamados de sans-culottes, tá? Tinha uma postura mais radical. Defendiam ainda o governo forte e centralizado em Paris e a atuação do Estado no controle da economia. Então, quer dizer, os jacobinos, eles eram aquela parcela do terceiro Estado
que era mais pobre, aquela parcela do terceiro estado que não tinha tanta representatividade, juntamente com os sans-culottes, e que desejavam de fato mudanças estruturais na França, que não fosse só uma mudança, tudo bem, vamos manter a monarquia ali sobre a nossa guarda, sobre a nossa tutela. Não, eles queriam implementar um regime republicano, que de fato desse voz e vez a todas as pessoas do terceiro estado. Não somente aquelas mais abastadas com voto censitário, por exemplo. Eles não desejavam isso. Eles queriam mudanças radicais, a implementação da república e uma participação efetiva de todos aqueles participantes do terceiro estado, tudo bem? Então, continua lá comigo. Ainda tinha o Partido da Planície, que era aquele partido de centro, que nem era muito para um lado, nem era muito para o outro. Entenderam isso? Vira a página aí comigo, ó, página 47. A gente vai perceber lá no primeiro parágrafo, lê assim comigo e marca, que isso é muito importante, isso diz muito com a nossa vida hoje em dia. Os jacobinos sentavam-se à esquerda na Assembleia Legislativa, enquanto os girondinos, de postura mais moderada, sentavam-se à direita. Os termos direita e esquerda, utilizados para designar respectivamente os partidos capitalistas e socialistas, estão relacionados a esse momento da Revolução Francesa. O que quer dizer? Olha só, quer dizer que naquele momento, o lado que eles se sentavam passou-se a fazer referência, passou a identificá-los. E assim sucessivamente, passou a identificar movimentos que foram se assemelhando às ideias daquele grupo. Então, as ideias de direita, as ideias dos girondinos, eram aquelas ideias mais tradicionais, as ideias que manteriam a classe mais alta no poder e uma manutenção ali da monarquia ou do poder institucional de um país vigente. Já aqueles que sentavam à esquerda, que então eram os girondinos, eles queriam um movimento republicano, queriam a aplicação de novas formas de governo, queriam a participação popular maior, direitos de fato para todos, que não fossem limitados ali pela renda, por exemplo, ou por algum tipo de censo. E isso foi sendo desmistificado, não. Foi ser desenvolvido na sociedade como aquelas pessoas que tendem a questionar qualquer governo a fim de promover uma mudança mais radical na forma com que aquele governo existe, a fim de buscar melhorias para a população em geral, é entendido como governo de esquerda, apoiando-se nessas perspectivas dos girondinos daquela época, tá? E aqueles que tendem a querer algumas mudanças, mas não tão radicais, não tão estruturais, que advogam, ou seja, que estão a favor da alta burguesia, que estão a favor do patrão, que estão a favor das pessoas que têm o dinheiro, esses vão ser entendidos como de direita. Aquelas pessoas que têm as ideias mais focadas na manutenção de alguma coisa, ou seja, eu quero mudar, mas não quero mudar tanto assim para não perder de fato os meus privilégios. Eu não quero colocar todo mundo como privilegiado. Peraí, tudo bem? Então essa ideia vai sendo desenvolvida também nos dias de hoje para essas expressões direita e esquerda, tá bom? Continua lendo comigo lá. Não se dispersa, não se perde de mim não, ó. Enquanto ocorriam debates entre jacobinos e girondinos, a população francesa mais pobre começou a perceber que as mudanças realizadas, embora tenham conseguido acabar com o absolutismo, não a beneficiavam realmente, foi aquilo que eu acabei de dizer. A Constituição francesa, por exemplo, ao instituir o voto censitário, excluía a grande maioria da população do processo político. Esse povo começou a se organizar em uma série de grupos, cujo objetivo era exigir as mudanças que também o beneficiassem. O mais famoso desses grupos foi o grupo dos sans-culottes. Marca isso aí, ó. Marca isso aí. Vou até pegar meu marca-texto, que essa parte eu não marquei não, ó. O mais famoso desses grupos foi o grupo dos sans-culottes, formado principalmente por pequenos burgueses e camponeses. Uma das suas principais reivindicações era o sufrágio universal masculino. Por sua postura política radical, os sans-culottes acabaram se aproximando dos jacobinos. Tudo bem, crianças? Então, olha só. A Revolução Francesa é algo muito grande. É algo que eu não vou conseguir tratar só em esses 2 videozinhos. Eu ainda vou levar mais um tempo para trabalhar isso aqui. E para não ficar em demasiado cansativo, eu vou parar aqui, tá bom? Vou parar na página 47, porque já foi coisa pra caramba. E a gente continua no nosso próximo vídeo, tá bom? Então, se você ainda não foi lá na escola pegar suas atividades, pega, porque tem atividades sendo liberadas lá. Vocês vão ver que tem atividades que perguntas até o final da Revolução Francesa, mas calma, que vocês vão resolver elas conforme a gente vai vendo os nossos videoaulas, tá bom? Então fique com Deus, um beijo, eu tô morrendo de saudade.
Até a próxima.